Ele foi o quinto filho de Sem, logo após o dilúvio, e ele foi originador de um povo da antiguidade muito curioso, denominado pelo nome de povo de Aram. Aram foi filho de Sem e neto de Noé. Ele deu origem ao povo arameu, o povo que mais influenciou os israelitas, e que inclusive os israelitas são descendentes deste povo por conta de Rebeca, por conta de Lia e de Raquel, matriarcas de Israel. Conheça um pouco mais a respeito da origem de Aram, filho de Sem, o pai dos antigos arameus. Nas tradições judaicas e na Bíblia Sagrada, Aram ele é filho de Sem, neto de Noé, e pai de Uz, Hul, Geter e Maás. Segundo a maioria dos eruditos, Aram seria o ancestral do povo arameu, dos antigos arameus, a atual Síria, nos dias atuais. De acordo com o antigo livro dos Jubileus, capítulo 9, versos 5 e verso 6, a porção da terra a ser herdada pelos descendentes de Aram incluía toda a terra entre os rios Tigre e Eufrates, ao norte dos caldeus, até a fronteira das montanhas de Assur e a terra de Ahara. Os arameus eles são frequentemente mencionados na antiguidade. Existem várias e várias referências cuneiformes em línguas de outros povos ali aos arredores do Oriente Médio que citam eles com várias e várias referências históricas. Agora falarei a respeito de algumas referências da antiguidade históricas a respeito destas tribos e do povo de Aram, filho de Sem. O topônimo Aramu aparece em uma inscrição em Ebla, e também existe a citação em Benin Hassam a respeito dos Aamu ou Aramu que vieram ali ao Egito prestar alguns tributos ali para os egípcios, que eram ali, na verdade, Ixos, que estavam já indo a morar na terra do Egito, onde encaixa perfeitamente com a descrição bíblica de Abraão indo para aquela terra, o que pode ter acontecido com outros semitas, assim como Abraão, e logo posteriormente com José e Jacó. Mas, além disso, também existe várias citações geográficas do termo Aramu e também do termo Armi, que é um termo heblaíta para a vizinha de Alepo, ou seja, a nação vizinha de Alepo, que ocorre frequentemente nas tabuinhas de Ebla, que são datadas de 2300 a.C. As inscrições de Naram-Sin, de Acádia, o rei da Acádia, na língua acadiana, associam intimamente os Aramã ou Armã, ou seja, Alepo, e Ebla, que são uma das residências de Naram-Sin, no século 22, que menciona que capturou Dudul em si de Aram. Aram é sempre um termo bem frequente quando vai mencionar o povo das tribos aramaicas que viviam ali no que hoje é a atual Síria. Os arquivos de Mari também mencionam várias e várias vezes o termo Aram, e este termo aparece nesses arquivos de Mari, que são datados de 1900 a.C. E em Ugarit também aparece o mesmo termo Aram para este povo, que é datado agora de 1300 a.C. O rei Tiglat-Pileser, datado de 1100 a.C., em impressões de seus territórios posteriores, ele referiu-se aos arameus. Ele disse: "Eu cruzei o Eufrates 28 vezes, 2 vezes em um ano, em busca dos arameus." A marca mais fascinante que os arameus deixaram para todos os povos semitas e não semitas ali da região do Oriente Médio foi a sua língua. Sim, exatamente.
Os reis assírios, não confundir assírios com sírios. Sírios são arameus, assírios são filhos de Ashur, outro filho de Sem. São sim semitas, assim como os arameus, porém não são descendentes de Aram, mas sim de Assur. Só esta observação para todos vocês entenderem. A marca que os arameus deixaram nos povos ali, que se sucederam a eles, foi a sua língua, o seu idioma. A língua aramaica, ou melhor, a antiguíssima língua aramaica. A língua aramaica é uma das línguas mais antigas do mundo, sendo ela contemporânea da língua acadiana, exatamente, contemporânea do acadiano e do sumério antigo, língua dos sumérios e língua dos acádios, ou seja, ela é descrita sendo da mesma época, como língua falada da mesma época destas outras línguas, que são as línguas mais antigas da humanidade que se tem registros nos dias atuais. Uma grande curiosidade que poucos vão saber é que Abraão, ele era um arameu linguisticamente, porque ele foi morar na terra de Harã. Ele saiu de Ur, ali no que hoje é o atual Iraque, e foi para o que hoje é a atual Síria, que na antiguidade era chamada de Aram Naharaim. Aram Naharaim em fenício antigo, já em aramaico antigo, Aram Nahrim. Aram Nahrim seria a terra de Aram em aramaico antigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 26, verso 5, nos é dito o seguinte: então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahweh, teu Deus, teu Elohim. O meu pai era um arameu errante, um arameu peregrino. Por que neste versículo deste capítulo está falando que o pai dos israelitas, o ancestral dos israelitas, progenitor de todos eles, era um arameu? Vou explicar agora mesmo para todos vocês. Porque Abraão era um falante do aramaico. Isaac, seu filho, foi ensinado a falar em aramaico. Ismael também foi ensinado por Abraão a falar em aramaico. Tanto que Ismael é um nome de origem aramaica. Da mesma forma, Isaac, apesar de o termo Isaac ser um termo comum nas línguas semíticas para risada, riso, risonho e coisas do tipo, mas também é de origem aramaica. Uma curiosidade é que os israelitas, antes de saírem do Antigo Egito e irem para a terra de Canaã e se fixarem lá como uma nação, antes disso eles falavam, todos eles, a língua aramaica antiga, assim como as outras tribos descendentes de Abraão, como os ismaelitas. Os ismaelitas falavam também uma espécie de aramaico, que era denominado na antiguidade como língua nabateia, que nada mais é do que um dialeto aramaico. Da mesma forma, os midianitas, nos é dito que eles falavam uma língua um pouco similar ao hebraico, mas não era o hebraico. Ou seja, que língua é esta? Sim, a língua aramaica. Os midianitas também falavam essa língua. Jetro, sogro de Moisés, conversou com Moisés através desta língua antiga. O próprio Jesus Cristo também falou nesta língua, ou seja, é uma língua muito antiga que é pouquíssima falada nos dias atuais. Atualmente só se fala na língua hebraica, chamada na antiguidade de língua cananita ou língua fenícia, que os israelitas aderiram a ela, pegaram ela para si, quando se envolveram e se misturaram com os antigos cananeus ali na terra de Canaã. Uma curiosidade é que o nome Aram tem o significado em aramaico e em semítico antigo de do alto, ou simplesmente alto. Existem vários personagens no Antigo Testamento que eram descendentes dos arameus, como por exemplo Rebeca, Labão, Betuel. Além deles, nós também temos Lia e Raquel, que eram arameias. Nós também temos o servo e mordomo de Abraão, que era um damasceno. Eliezer, o damasceno, ele também era um arameu, um sírio. A segunda esposa de Abraão, Quetura, também é tida como uma mulher arameia, até porque o nome Quetura vem de um antigo termo aramaico, ou seja, faz referência à sua
nacionalidade e a sua etnia. Ketura significa comprometida. Sem sombra de dúvidas, o povo arameu foi um dos povos semitas mais importantes para o povo de Israel e para várias nações do Oriente Médio, que têm descendência fortíssima com os antigos arameus. Os antigos arameus, na atualidade, hoje, são muitos moradores da Síria. Exatamente. Os sírios de Damasco, da cidade de Damasco, hoje na Síria, eles são descendentes dos antigos arameus. Apesar de terem se misturado alguns com os assírios, descendentes de Ashur, e também com alguns descendentes de Madai, dos povos medos, mas ainda continuam sendo sírios, continuam sendo arameus. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem nos comentários se vocês sabiam a diferença de sírios com assírios. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.